Olá, eu sou o Macorati e nesta semana nós vamos continuar mostrando como gerar relatórios usando o Fast Report Community Edition. Na semana anterior, eu já apresentei o Fast Report e mostrei como gerar um relatório básico integrando o relatório com uma aplicação ASP.NET Core MVC. Se você está chegando agora e não conhece o Fast Report, assista ao vídeo na playlist Fast Report do canal. Eu vou deixar aqui os links do site oficial, da documentação e do download do Fast Report. E nesta semana nós vamos criar um relatório usando duas fontes de dados. Para isso eu vou usar o assistente de relatório padrão do designer do Fast Report. Aí eu vou criar um relatório para exibir os produtos por categoria. Vou usar as tabelas Categories e Products do banco de dados Northwind. E vou criar uma aplicação ASP.NET Core MVC e integrar o relatório gerado aqui no Designer com a aplicação, exibindo o relatório e o relatório no formato PDF. Então, eu vou criar o projeto no Visual Studio 2022 no NET 6. Eu chamei essa aplicação ASP.NET Core MVC de MVC Fast Report. Eu estou usando aqui os pacotes NuGet do Entity Framework Core, o SQL Server e o Design. E os pacotes do Data Report. Aqui eu incluí um pacote a mais, porque eu preciso desse pacote para me fazer a conexão com as fontes de dados que eu vou gerar usando o Designer. Aí eu vou obter os dados das tabelas Categories e Products do banco de dados Northwind e vou gerar na pasta Reports dentro de www.root um relatório que eu vou chamar products_category.frx. Eu estou deixando aqui o link do download para você baixar o banco de dados Northwind MDF. Aqui você consegue baixar o script SQL e gerar esse banco com os dados, apenas para a gente testar aqui a geração desse relatório. Então eu vou abrir aqui a aplicação ASP.NET Core MVC que já está criada. Eu vou mostrar aqui a configuração básica e depois eu vou mostrar a geração do relatório. Então nós definimos na pasta Models a entidade Category para obter os dados de categoria, a entidade Product para obter os dados de produtos. Note que eu estou trabalhando com apenas 4 propriedades, não estou exibindo todos os dados, né? O arquivo de contexto do Entity Framework Core, né? Onde eu estou mapeando aqui a entidade Product e Category para as tabelas Products e Categories. Aqui no serviço, eu criei aqui a interface e data service e um contrato para obter os produtos e as categorias. E implementei aqui, eu chamei aqui data service, implementa a interface e data service. E aqui eu estou usando o contexto e retornando aqui todos os produtos e todas as categorias. Só para mim obter os dados e exibi-los no relatório. Então aqui em Views, em Layout, eu também já deixei ajustado aqui, os links para exibir a opção de obter os produtos por categoria. Aí eu vou acionar a Action pelo Products Category do controlador Home que eu não criei, eu vou criar agora. E para exibir o relatório no formato PDF, vai acionar a Action Products Category PDF do controlador Home. Então essas duas actions nós não criamos, vamos criar a seguir. Aqui no projeto eu já incluí as dependências do Fast Report. Aqui a única diferença é que eu incluí mais uma referência ao Data MS SQL para mim ter uma conexão com a fonte de dados que eu vou gerar usando o Designer. Na pasta www.root eu tenho a pasta Reports que está vazia, eu não criei o relatório ainda. E aqui eu tenho a View Index, que por enquanto só está exibindo o texto Fast Report Community. E o controlador Home Controller o acesso a essa View Index. Se eu executar esse projeto agora, ele vai ter aqui as opções que eu já deixei preparada, mas não estão funcionando, né? Olha. E a View Index. Então, vamos agora definir a configuração do Fast Report e a geração do relatório. Deixa eu fechar essas tabs aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é configurar o Fast Report. Eu tenho que incluir no meu arquivo Program a inicialização da conexão com o SQL Server. Então eu estou usando aqui Fast Report Utils Registered Objects Add Connection, e estou incluindo uma conexão do tipo MS SQL Data Connection. E também estou registrando aqui o middleware do Fast Report para mim poder usá-lo.
Feito isso, nós podemos iniciar a criação do relatório. Então, eu vou usar o Designer. Então, como eu já mostrei, você tem que fazer o download do pacote, onde você vai obter o Designer, ó, é o arquivo designer.exe, você vai descompactar na pasta local da sua máquina, e aí eu vou clicar aqui no Designer, ele vai me abrir aqui, ó, o designer do Fast Report. Então eu vou usar esse design para gerar o relatório. Eu vou fechar aqui esse assistente. Então como que eu vou usar dados de duas tabelas? Eu vou trabalhar aqui da seguinte maneira, olha. Eu vou vir aqui em Actions e vou selecionar a opção New Data Source. Aqui eu vou selecionar a minha conexão com o banco de dados. Então, ó, Northwind, aqui eu posso criar uma nova conexão, posso editar a conexão. Aqui ele me dá Connection String, né? Eu vou clicar em Next. Aqui eu vou marcar as duas tabelas que eu vou usar, Categories e Products. Pronto, é isso que eu preciso para esse relatório. Vou clicar em Finish. Então, olha, aqui ó, ele já me gerou os Data Source, a conexão e as duas tabelas. Agora eu vou definir o relacionamento entre essas tabelas. Existe um relacionamento entre categories e products. É o relacionamento de um para muito. E eu já tenho definido aqui nessa tabela, na tabela products, a chave estrangeira, Category ID, que está vinculando aqui as categorias definidas em Products com a tabela Category. Então eu vou clicar em Action, vou selecionar a opção New Relation. Então, ó, nessa janela eu vou definir a tabela pai, vai ser Categories, e a tabela filho vai ser a tabela Products. E agora eu vou definir as colunas, ó. Category ID é a chave primária da tabela Categories e Category ID é a chave estrangeira da tabela Products. Então eu estou definindo o relacionamento através dessas duas chaves. Pronto, com isso eu estou relacionando os dados e eu vou poder gerar o meu relatório exibindo os produtos por categorias. Vou clicar em OK. Então agora aqui, olha, no Designer eu só tenho uma guia para exibir dados. Então eu vou clicar com o botão direito aqui e vou selecionar a opção, ó, Add Detail Band. Note que ele gerou aqui, ó, uma outra área de dados chamada Data. Clicar em Report, vou colocar a opção Configure Bands. Vou vir aqui, ó, em Data 2, que é a minha segunda área de dados, onde eu vou exibir os produtos, e vou clicar em Add. Aqui eu vou selecionar a opção Header e vou fechar. Então, ó, eu incluí um header aqui, ó, na minha área de dados para exibir os produtos. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó, aqui na primeira área de dados, que é a área onde eu vou exibir os dados de categoria, eu vou exibir aqui, ó, o nome da categoria e a descrição da categoria. Eu posso exibir a imagem aqui também, olha. Vou definir um tamanho menor aqui, só que eu não vou exibir o nome das colunas não, só vou exibir os dados. E esse header aqui, ó, eu vou deletar para ficar mais simples. Então aqui, ó, o layout aí você pode escolher qualquer layout, né? Então aqui eu vou colocar uma fonte um pouco maior nessa. Então vou selecionar, vou colocar aqui, ó, 14. Então aqui ele vai exibir o nome, a descrição e a imagem. Aqui, ó, em Report Title, eu vou colocar um título. Vou clicar aqui, vou colocá-lo aqui, ó. Vou clicar em Edit e vou definir o texto. Vou colocar Products by Category. Vou aumentar aqui, ó. E vou colocar mais ou menos centralizado. Então agora eu vou selecionar essa área aqui, ó. Vou vir aqui em Fill e vou colocar uma cor aqui. Eu vou colocar essa cor aqui, ó. Não vou colocar uma outra cor, eu vou colocar essa aqui. Então agora eu vou definir os dados dos produtos. Então eu vou vir aqui, ó, em Products, vou colocar o nome do produto. Note que ele define uma fonte maior. Vamos voltar para uma fonte menor, 10 aqui, ó, e 10 aqui também. Então, ó, o nome do produto e aqui, ó, vamos colocar aqui em branco. A unidade em estoque. Aqui eu vou alinhar a direita e a direita. E o preço unitário, eu vou colocar aqui. Então, deixa eu colocar unidade em estoque um pouco mais para cá. Unit Price, eu tenho que colocar na área de dados, né? Ó, e eu vou alinhar ele à direita. Então, alinha a direita, alinha a direita, aqui alinha a esquerda. Aqui eu vou trazer um pouco mais para cima, um pouco mais para cima. Aqui nessa área aqui, ó, do header, eu vou selecionar e vou mandar ele preencher com um cinza bem clarinho. Então, tá aqui, ó, o layout do nosso relatório. Para mim visualizá-lo aqui, ó, eu posso File Preview. Tá aqui, ó, tá vendo? Ele está exibindo aqui os produtos por categoria. Ele dá a categoria, dá a imagem. Aqui, ó, eu vou ajustar aqui que ficou em branco, né? Vamos fechar aqui, ó.
Vamos selecionar isso aqui, colocar a mesma fonte, né? Acho que é essa aqui. Vamos salvar isso com o nome productscategory.frx. Products Category. Então vamos fazer mais um ajuste aqui, que é o seguinte, ó. Eu vou dar um preview, ó, ele está exibindo aqui. Eu vou quebrar a página por categoria. Então vou fazer assim, ó. Aqui eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar Start New Page. Então agora ó, eu vou dar um Ctrl P. Olha aqui, ele está me exibindo agora por página as categorias, ó. Então tá bom o nosso relatório, né? Naturalmente, com mais tempo você pode melhorar esse design aqui. Então eu já salvei o relatório, né? Vou fechar o designer. Eu vou deixar ele aberto, que nós podemos depois ajustá-lo em tempo de execução. Então agora eu vou retornar para o meu projeto. Eu posso agora iniciar, eu já configurei aqui na classe Program o meu Fast Report, e eu já posso então iniciar aqui ó, no controlador a definição dos métodos Action. Então vamos ver aqui o primeiro relatório, Products Category. Então olha, eu vou definir um método Action, que eu vou chamar Products Category, e estou definindo um roteamento aqui ó, com o mesmo nome. Estou criando uma instância do relatório. Aí eu estou obtendo uma instância do objeto MSSQL Data Connection e definindo a string de conexão, né, para o banco de dados para mim poder acessar a fonte de dados. E estou carregando o relatório que eu acabei de criar, ó, Products Category. Vamos verificar até o nome aqui, ó, Products Category. Ó, Products Category. Acabamos de gerar esse relatório. Aí eu uso o meu serviço, carrego os dados de categoria. Aqui eu estou usando um método estático getTable, que eu vou mostrar o código dele. O que ele faz? Ele vai converter os dados que eu estou obtendo aqui, ó, que vem no formato enumerable, para o tipo datatable, que é o tipo de dados que o Fast Report usa. Esse método eu obtive da documentação do Fast Report. Então eu vou abrir aqui e vou te mostrar. Eu criei aqui, copiei e colei, né? Na pasta Service, eu criei aqui uma classe Helper Fast Report e copiei e colei esse método estático. Ó. Ele vai converter os dados que eu obtenho ali usando o Entity Framework Core de produtos e categorias de enumerable para um datatable, que é o tipo esperado. Basicamente ele vai fazer isso. Ó. Ele percorre as propriedades, ele usa reflection aqui, né? Ele cria um datatable, aí percorre as propriedades dos dados que eu estou passando para ele aqui, e ele vai fazendo a conversão. Aí eu vou obter os meus datatables, vou registrar esses datatables para mim usar e vou exibir o relatório. Basicamente é isso. Então eu vou vir aqui, naturalmente aqui, ó, como eu já mostrei na aula anterior, eu vou ter que criar aqui a injeção aqui do iWeb Host Environment para me obter o caminho do relatório, o iData Service para me obter os dados da tabela produtos e categorias, o iConfiguration. Eu creio que nem vou precisar desse configuration aqui. Então eu vou gerar o construtor e agora eu vou definir o método que eu acabei de mostrar. Método Action Products Category. Então eu crio ó, uma instância do Web Report, aí eu obtenho a instância desse objeto MSSQL Data Connection, aí carrego o relatório usando aqui ó, a instância do Web Host Environment, relatório Products Category.frx, que está na pasta ó, reports www.root, carrego os dados usando o meu serviço, registro a fonte de dados e exibo o relatório. Basicamente é isso. Então o método Action Products Category está pronto. Vamos executá-lo e vamos ver o resultado no navegador. Ele vai gerar o relatório para mim lá. Então, ó, Products by Category. Eu vou clicar aqui. Eu esqueci de criar a view para renderizar. Então vamos criar a view, esqueci da view. Então aqui ó, eu vou clicar com o botão eu vou parar, né? Eu vou clicar com o botão direito, vou dar Add View, Razor View Empty e vou chamar aqui Products Category. Essa view, ela tem um código, só vai renderizar o relatório, né? Então estou usando aqui o Web Report, do Fast Report, e estou renderizando os dados que eu estou passando aqui. Então vamos lá, vamos executar novamente. Eu tenho agora aqui o link Products by Category. Então, clicando em Products by Category, está aqui o meu relatório, olha. Então, aqui eu posso atualizar, fazer aqui ele vai baixar esse relatório num formato, posso imprimir via navegador, posso diminuir aqui o tamanho, né? Posso navegar, olha, eu diminuir aqui para 50, ó. Então, ele está quebrando por página, né? Então, esse seria o relatório
no navegador. Vamos agora gerar no formato PDF. Vou parar aqui. Vou mostrar o código usado aqui, né? Ó. Então agora eu vou gerar o PDF. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou criar uma instância do Web Report, né? Inicializar a conexão, obter aqui o relatório da pasta Reports que eu gerei no Designer, obter os dados. A única diferença é que eu vou usar o método Prepare para preparar o relatório. Aí eu crio um Memory Stream, exporto o relatório usando aqui o PDF Simple Export como um stream para memória, e aí eu retorno o relatório como um arquivo no navegador usando o MIME application/zip com esse nome. Então, retornando aqui para o meu Home Controller, eu vou criar agora o método Action que vai retornar e gerar o relatório, né, no formato PDF, que eu chamei de Products Category PDF. Então, da mesma forma, eu estou definindo o código que cria o Web Report, inicializa a instância de conexão, obtenho e carrego download no relatório lá da pasta Reports. A seguir, eu vou definir o código para obter os dados que eu vou usar no relatório, né? Eu uso o getTable, que é um método estático, obter os dados de categorias, ó. Categories é um data table, tá vendo? Ó, Products é um data table, ele converte o enumerable para data table. Registro, e aí a seguir eu vou preparar para exibir no formato PDF. Então eu uso o método Prepare, crio um Memory Stream, exporto para a memória e aqui retorno para o navegador um file, um tipo file, usando o MIME application zip com esse nome. Então vamos executar novamente. Então agora eu tenho a opção Products by Category PDF. Eu acionei aqui e ele está aqui, ó, exibindo no formato PDF. Aqui, olha, eu não sei se você percebeu, ele não está exibindo a imagem. Eu não tive tempo de procurar por que está acontecendo isso. Se alguém descobrir aí, pode depois nos comentários do vídeo aí sugerir a correção. Como eu fiz esse projeto meio com pressa, não tive tempo de verificar. Isso aqui deve estar provavelmente ocorrendo aqui na conversão, ó. Aqui, ó. Provavelmente deve estar ocorrendo aqui, ó. Mas então com isso, ó, eu tenho agora o meu relatório e posso gerar ele também no formato PDF, trabalhando com duas fontes de dados. Então com isso você já percebeu como você pode gerar relatórios usando aí o esquema Mestre Detalhes. Então era isso, até a semana que vem.